Glória a Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Amém, glória a Deus. Quantos acharam? Digam amém. Amém. O tema da mensagem nessa noite é a mudança drástica na vida de um homem. Olha para o teu irmão que está do lado e fala assim: você precisa mudar? Se você precisa, Jesus marcou encontro contigo essa noite. Aleluia. E diz assim a Bíblia: depois de haverem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele respondeu-lhe: apacenta os meus cordeiros. Glória a Deus. Versículo 16. Tornou Jesus a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Perguntou-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-lhes porque dele perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta-lhes as minhas ovelhas. Pode tomar o teu assento nessa noite. Queria agradecer ao pastor Joris por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui nessa casa de oração, nesse ministério abençoado. A segunda vez que eu estou aqui para trazer a palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente. Amém? Queridos amados irmãos, nessa noite eu queria falar um pouco a respeito da vida desse homem chamado Pedro. Eu não queria trazer para vocês talvez a biografia desse homem de Deus, porque quem sou eu talvez para falar da biografia deste homem? Mas pelo direcionamento do Espírito Santo, eu queria nessa noite trazer para vocês talvez os fatos mais marcantes da trajetória da vida de Pedro. A história vai nos dizer então, segundo Lucas, que Jesus então agora se encontrava diante de uma grande multidão, e a multidão agora então começava a apertar a Jesus. Jesus ali agora começava a ensinar a palavra de Deus àquela multidão. A história vai nos dizer que ele estava próximo ao lago de Genesaré, bem próximo à praia, e a história então nos diz que quando Jesus se encontrava diante dessa multidão, alguns barcos agora para a beira da praia, e Jesus, ao enxergar agora que alguns pescadores desceram daquelas embarcações e começavam assim a lavar as suas redes, Jesus então resolve se aproximar daqueles barcos. A história vai nos dizer agora que Jesus, ao chegar perto daqueles barcos, Jesus agora entra dentro de um barco de um homem chamado Simão. E Jesus agora, ao entrar dentro de um barco desse homem chamado Simão, Jesus agora toma posição para a multidão e agora continua o sermão ao qual ele havia começado. Jesus agora começa a ensinar aquele povo sobre a palavra de Deus, e a história vai nos dizer então que após Jesus ensinar a multidão, Jesus agora olha para Simão e diz: vai em mar alto e lança as vossas redes. Só que nessa história interessante é que Simão agora, olhando para Jesus, ele dá aquela resposta na sua primeira parte que talvez qualquer um de nós no seu lugar daria. Simão agora, olhando para Jesus, a primeira parte da sua resposta, ele olha para Jesus e diz: mestre, estávamos a noite toda em alto mar, lançamos a rede e nada apanhamos, mas porque tu mandas, nós lançaremos a rede. Aleluia, Deus. E naquele momento, aleluia, Simão, aleluia, eu comecei a fazer uma pergunta a Deus. Eu comecei a perguntar por que Jesus faz questão de mandar Simão ir em mar alto e lançar as vossas redes. Se Jesus, aleluia, quisesse fazer um milagre, ele simplesmente não podia chegar: Simão, volta para o mar e lança as vossas redes. Mas o interessante
é que se você for estudar a passagem, ele faz questão de dizer: vai em mar alto ou vai em alto mar e lanças as vossas redes. Uma pergunta ficou no ar e eu comecei a perguntar a Jesus: por que o Senhor fez questão de mandar ele lançar a rede mal alto? Aí eu ouvi logo o Espírito Santo falar no meu coração e dizer: meu filho, não entendeu não, é porque o que eu preparei para a vida dos meus escolhidos são coisas que vêm do alto. Ei, meu filho, deixa eu ministrar uma coisa na tua vida hoje, aleluia. O que Deus preparou para você não vem de baixo, o que Deus preparou para você vem da glória. Se prepara, porque está chegando o tempo de você lançar a rede mar alto. Se prepara, porque está chegando o tempo dos milagres de Deus chegar na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Simão agora resolve seguir o conselho de Jesus. E agora, ao chegar em mar alto, ele agora, conforme as palavras do mestre, ele agora lança a rede no mar. E a história vai nos dizer então que ao ele lançar a rede no mar, a quantidade de peixe agora que ele havia pescado era algo tão surpreendente, era algo tão sobrenatural, ao ponto das redes, aleluia, chegar ao ponto de querer se romper, ao ponto agora dele precisar da ajuda dos seus amigos Tiago e João, aleluia, para poder pegar aquela quantidade de peixe. Mas o interessante desse texto também, meu querido, é que quando o evangelista Lucas ele escreve, ele faz questão de dizer que Simão havia pescado uma grande quantidade de peixe ou grandes peixes. Ele não podia ter dito: Simão não pescou nada a noite toda. Se ele pegasse um peixe já era um milagre. Imagine, passar a noite toda em alto mar e não conseguir pegar nada. Jesus agora manda ele lançar a rede. E o evangelista Lucas faz questão de dizer: e ele pescou grandes peixes, ou grande quantidade de peixe. Sabe o que Deus estava querendo nos ensinar nessa passagem? É porque quando a bênção dele chegar dentro do nosso barco, não se preocupe que não vai ser coisa pequena. Quando a bênção de Deus chegar dentro desse barco, é porque está vindo coisa grande para a tua vida, meu filho. Tem coisa grande de Deus chegando para a tua vida. Quem crê nisso nessa noite? Quem crê que Deus está trazendo coisa grande para a tua vida? Aleluia, Jesus. A história então vai nos dizer agora que após a pesca maravilhosa, agora entra a parte linda da história. Agora entra a parte que meu coração muito palpitou, quando a Bíblia diz que após Simão, que ainda não era Pedro, ter pescado aquela grande quantidade de peixe, ele resolve agora se aproximar de Jesus e se prostra diante de Jesus. A história vai dizer que não só ele, mas também o seu amigo Tiago e João se prostra diante de Jesus. Agora eu pergunto à igreja: por que ele se prostrava diante de Jesus? Jesus acabara de fazer um milagre. Em nenhum momento da história Jesus disse que ele deveria retribuir de alguma forma. Mas naquele momento eu entendo que ele reconheceu que só quem podia fazer um milagre na vida dele era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se prostra diante de Jesus em sinal de gratidão. Ele se prostra diante de Jesus porque ele agora reconhecia que aquilo que havia acontecido na vida dele, homem nenhum poderia fazer. Ele naquele momento estava se prostrando diante de Jesus e reconhecendo que verdadeiramente o que aconteceu na vida dele era um milagre. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: quando as grandes bênçãos de Deus entrar dentro do teu barco, quando as grandes bênçãos de Deus entrar dentro da sua casa, tenha a humildade pelo menos de dobrar o seu joelho e agradecer a Jesus aquilo que ele tem feito na tua vida. Porque infelizmente, meu querido, o século 21 está assim. A gente está acostumado a vir para a igreja pedir. Na hora que Jesus resolve abençoar, aleluia, dá um pé na bunda de Jesus e desaparece. Não tem nem sequer a coragem de dobrar o joelho e agradecer a Jesus pela bênção. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer uma coisa: aprenda a ser humilde como ele foi e aprenda a agradecer aquilo que ele tem feito na sua vida. E traga uma notícia melhor: se ele não fez, começa a se preparar, que a partir dessa noite a bênção está liberada e ele vai começar a fazer grandes coisas dentro dessa casa. Ele se prostra diante de Jesus para agradecer. E deixa eu perguntar uma coisa à igreja:
Será que Simão naquele momento já servia a Jesus? Jesus abençoou a vida dele, mas ele ainda não servia totalmente a Jesus. Isso impediu de Jesus abençoar a vida dele? Não. Mas tem uma coisa que talvez muitos, quando lê o texto rápido, não observam. Tem uma coisa muito interessante nesse texto. É que Jesus não deixou de abençoar a vida dele pelo fato dele ainda não servir a Jesus. Mas tem uma coisa: quando Jesus abençoou a vida dele, ele se aproximou de Jesus. Deus. Ou seja, Jesus mandou trazer uma mensagem nessa noite dizendo: ei mulher, o teu Simão pode até não servir ainda a Jesus, mas quando a festa maravilhosa chegar dentro desse barco, vai fazer ele se aproximar de Jesus, ele se derramar nos pés de Jesus, e o melhor, largar tudo para servir a esse Jesus. Se você não crê, comece a crer a partir dessa noite, porque está chegando grandes coisas de Deus dentro desse barco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem profeta de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você é profeta do Senhor nessa noite, coloque a mão no ombro do teu irmão. Aleluia. Agora profetize com autoridade sobre a vida dele. Porque às vezes a gente manda profetizar e tem crente que parece que tem medo do diabo. Ei, meu filho, Jesus te deu autoridade. Aleluia. Profetiza, acredita. Jesus deu essa autoridade. Você é servo, você é discípulo, você é ministro, você foi escolhido por Deus. O diabo, aleluia, você pode estar fraco como for, você pode ser um crente que esteja mais fraco, mas Deus te deu autoridade dentro da sua casa, dentro desse barco. Deus te deu autoridade e Satanás é um derrotado. Então profetiza assim sobre a vida dele, sobre a vida dela. Diz assim comigo: talvez muitos tenham dito que o teu Simão não tem mais jeito, porque se encontra no mundo das drogas, porque se encontra na prostituição, porque está jogado no alcoolismo. Mas não se preocupa, porque nessa noite o Senhor Jesus está colocando em suas mãos uma rede, e essa rede não é para pescar pititinga. Está na hora de você começar a usar a autoridade e começar a pescar peixe grande da mão de Satanás, meu filho. Eu profetizo que os grandes milagres estão chegando nessa família. Hoje é noite que os milagres de Jesus chegam à tua casa. E se você crê nessa noite, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aprenda a usar a autoridade, meu filho. Deus está entregando uma rede nessa noite ao teu povo. Queridos amados irmãos, a história vai nos dizer que Simão agora, ao se prostrar diante de Jesus, Jesus agora olhando para ele, diz assim: a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixes. A partir de hoje, tu serás pescador de homens. E a partir daquele momento, Jesus então começa a mudar a vida desse homem Simão. Ele agora já não passa mais a se chamar Simão, agora ele passa a se chamar Pedro. E a história vai nos dizer que esse homem chamado Pedro agora começa a caminhar ao lado de Jesus durante todo o ministério de Jesus. Esse homem chamado Pedro, ele agora começa a presenciar ao lado do mestre, aleluia, grandes experiências, ao ponto da Bíblia dizer que ele presencia, aleluia, cura de paralíticos. Ele agora presencia a cura de cegos. Ele agora vê o Senhor Jesus perdoar pecados. Ele agora vê o Senhor Jesus resgatar almas. E o melhor, ele agora vê o Senhor Jesus fazendo libertação na vida de famílias e mais famílias. Ele agora presencia expulsões de demônios. Ou seja, ao lado de Jesus, ele agora adquire muita experiência no reino de Deus. Só que o que eu mais amo na vida desse homem chamado Pedro não é o fato de que ele andava com Jesus e compartilhava as grandes experiências ao lado do mestre. O que mais me chama a atenção na vida de Pedro é que ele não se conformava apenas em viver as experiências que Jesus vivia. O mais interessante da vida desse homem é que ele buscava ao lado de Jesus as suas próprias experiências. Ele não queria apenas ser um reflexo da experiência
desejava em seu coração ter as suas próprias experiências e viver as grandes experiências que Jesus realizava. A história agora vai nos dizer que então uma grande tempestade agora se forma no mar, aleluia, e dentro da embarcação estavam reunidos os discípulos, e naquele momento a história vai dizer que agora, depois dessa grande tempestade, um homem flutuava sobre as águas e agora o mar começava a se acalmar. A história vai nos dizer que os discípulos, ao ver aquela cena, aquela pessoa flutuando sobre as águas, eles imaginaram que era uma assombração. A história vai dizer que todos agora estavam espantados ao ver aquela cena, aquele ser andando sobre as águas. Mas a história vai lhes dizer que no meio de 12 discípulos, um homem agora, percebendo que não era assombração coisa nenhuma, percebendo agora que era o Senhor Jesus que estava sobre as águas, ele agora olha para o mestre e diz: Senhor, me concede que eu vá até tu e ande sobre as águas. Só que as pessoas, quando olham para essa passagem, as pessoas, quando enxergam essa mensagem, as pessoas têm a tendência de olhar para Pedro como um homem frustrado. As pessoas têm a tendência de olhar para Pedro e dizer que Pedro era um homem que não tinha fé, pelo fato dele ter afundado. Agora eu vou fazer uma pergunta à igreja. Eu te pergunto nessa noite, igreja, qual de vocês aqui teria fé maior do que Pedro para andar sobre as águas? Eu faço outra pergunta muito interessante à igreja nessa noite. Se Pedro era um homem sem fé, se Pedro talvez era um homem frustrado, e eu te pergunto, e os outros 11 que estavam lá dentro do barco eram o quê? Se Pedro era um homem sem fé, eu vou repetir, e os outros 11 que estavam lá dentro da embarcação eram o quê? Eu não enxergo Pedro dessa forma. Talvez, eu não sei, você pode até enxergar Pedro como homem sem fé, você pode até enxergar Pedro como homem frustrado. Eu prefiro olhar para um Pedro diferente. Eu prefiro olhar um Pedro que no meio de 12 discípulos olhavam para os 11 que estavam após ele e dizia: eu não me conformo em ter as mesmas experiências que eles têm todos os dias. Eu nessa noite, Jesus, quero ter uma experiência sobrenatural contigo. Jesus, me dá a oportunidade de andar sobre as águas e me achegar até a ti. E eu te pergunto nessa noite, igreja, que tipo de discípulo você deseja ser? Aquele que se conforma em ter todas as experiências no mesmo dia, ou aquele que mesmo afundando tem buscado coisas sobrenatural da parte de Deus? Aí tem gente que diz: ele afundou, e os outros 11 não teve nem coragem de afundar. Os outros 11 foram 11 covardes que ficaram dentro de um barco e não quiseram buscar uma experiência diferente com Jesus. Mas Pedro, o que eu me orgulho na vida desse homem, que apesar dos seus erros, ele não se conformava com as mesmas experiências. Tem crente que vai vir para a igreja e é o mesmo culto para ele todo dia. Ele vem na igreja, dobra o seu joelho, ora, faz a parte da adoração, a parte do dízimo, escuta a palavra, vai para casa, aleluia, ora antes de dormir, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, são as mesmas experiências. Aleluia. É difícil você ouvir um crente hoje, no século 21, abrir a boca e dizer: eu estava lá na reunião de jovens, teve um jovem que manifestou o demônio, e ali o Senhor Jesus me deu autoridade, e Satanás teve que bater em retirada. É difícil você ouvir, aleluia, uma pessoa dizer: então um paralítico aqui na igreja, e eu cheguei diante dele, usei a autoridade que Jesus me disse, e disse: levanta-te e anda-te. Aleluia. É difícil, aleluia, você ouvir uma pessoa no século 21 dizer: eu estava passando pela minha casa meia-noite, aleluia, vindo de uma vigília, tinha um rapaz ali na esquina, Jesus me deu autoridade, eu preguei a palavra para ele e ele se converteu aos pés do Senhor. Deus. Sabe o que é isso? É uma geração que tem se conformado com as mesmas experiências todos os dias. Estamos vivendo uma geração que não quer buscar nada diferente da parte de Deus. O que Deus dá tá bom, o que, aleluia, ministrado aqui tá bom, aleluia. Se a palavra é a vida
evangelista tá boa, se a palavra também não é, tá bom do mesmo jeito. Ei, meu filho, Jesus me trouxe aqui para te dizer uma coisa nessa noite. Ele quer dessa geração algo diferente. Ele quer que você não se conforme com as mesmas experiências todos os dias, mas mesmo errando, busca coisas sobrenaturais da parte de Deus. Glória a Deus, aleluia. É isso que Jesus quer para a igreja. Fala, Deus, em nome de Jesus. Eu te digo, se eu parar para perguntar, pastor Juarez, a igreja, ou até melhor, vamos botar um ímpar. Se eu fizer uma pergunta para ele nessa noite e dizer assim: quem foi Pedro? A primeira coisa que ele vai me dizer: aquele que negou Jesus. Segunda coisa que ele vai me dizer: Pedro foi aquele que naufragou sobre as águas. Sabe por quê? Porque o ser humano tem uma tendência, infelizmente, de olhar para você e só enxergar as coisas ruins que você fez. O ser humano tem uma tendência. Você pode fazer 100 coisas, pastor, boa. Você pode, aleluia, doar alimentos para os pobres. Você pode ir na favela evangelizar. Você pode, aleluia, se comover com a situação de vários irmãos. Você pode visitar vários irmãos de momentos difíceis. Mas eu tenho certeza que no dia que um irmão passar por uma situação difícil e por algum motivo você não puder ir lá, as pessoas vão esquecer de tudo que o Senhor fez e vai lembrar apenas das coisas ruins que você fez. Deus. No dia talvez que o irmão precisar de um alimento e o Senhor não tiver condição de dar, as pessoas vão esquecer dos 100 que você ajudou e só vai lembrar daquilo que você não pôde ajudar. Deus. Sabe por quê, querido? Porque o ser humano, infelizmente, tem a tendência de olhar para o outro ser humano e só enxergar as coisas ruins que o outro ser humano fez. As pessoas, quando olham para Pedro, as pessoas enxergam apenas o Pedro que naufragou sobre as águas. As pessoas enxergam apenas um Pedro que negou a Jesus. Mas eu te digo nessa noite, aleluia, talvez muitos tenham te enxergado dessa mesma maneira. Talvez as pessoas, quando olham para você, já tenham esquecido de tudo que um dia você fez de bom para a obra. Talvez as pessoas só enxerguem aquele seu erro, aquela sua queda. Mas Jesus mandou trazer uma mensagem nessa noite e dizer: igreja, não se preocupa pelo que o homem pensa ou deixa de pensar da tua vida. Mais importante é que eu estou lá no céu sobre o meu trono e eu contemplo o coração de cada um e eu tenho visto o esforço, a caminhada de cada um. E Jesus mandou dizer uma coisa nessa noite para a igreja: mesmo errando, não se conforme em buscar as mesmas experiências todos os dias. A partir dessa noite é noite de você começar a buscar experiências diferentes com Deus. Pedro era um homem que amava tanto a Jesus, que a história vai nos dizer que um dia, aleluia, os soldados vão então pegar Jesus para prender. E Pedro, se encontrando diante daquela situação, não espera nem, aleluia, o mestre dar algum tipo de ordem, porque Jesus não faria aquilo. Mas você percebe que o amor desse homem era algo tão grande por Jesus, que ele de imediatamente por impulso, ele rasga a sua espada e arranca a orelha do soldado romano, que se você estudar tinha o nome de Malco. E ali, aleluia, ele por uma atitude impossível, Jesus agora olhando para ele diz: Pedro, baixa a tua espada. Porque todos aqueles que lançarem mão à espada, a espada também morrerá. Ou tu pensas que eu não poderia agora podia agora orar ao Senhor e Ele mandaria 10 legiões de anjos para o meu favor? Só que essa atitude de Pedro, essa atitude impulsiva, eu enxergo como um amor grande e zeloso que ele tinha pela vida de Jesus. A história vai nos dizer agora que é o momento que mais me entristeceu. Pedro agora se encontra diante de uma situação que eu confesso aos irmãos que eu não gostaria de estar na pele dele. A história vai dizer que Pedro agora é reunido com Jesus e alguns discípulos. Jesus agora vira para Pedro e diz: Pedro, ao cantar do galo, tu negarás o meu nome. E Pedro agora olhando para Jesus diz: Senhor, eu nunca negarei o teu nome. Pedro, Jesus estava dizendo: ó Pedro, tu vai negar. Ele dizia: não, Jesus, eu te amo, eu nunca vou te negar. A história vai dizer agora que Pedro se encontra diante de uma situação
e que os soldados romanos agora levariam Jesus, aleluia, para a audiência da corte. E naquele momento, agora os soldados, ao reconhecerem Pedro, aleluia, conforme as palavras de Jesus, ele acaba negando ao nome do Senhor. Só que quando a gente fala assim, Pedro negou Jesus, todo mundo acha que é algo simples. Pedro negou Jesus, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, não foi algo simples não, meu irmão. Eu não enxergo, irmãos, um Pedro, aleluia, um Pedro que negou Jesus e agora vivia uma vida normal como nós vivemos. O evangelista Lucas é bem feliz nas suas palavras quando ele diz: e Pedro, após negar Jesus, chorou amargamente. Pedro, quando ele nega Jesus, ele não via algo natural, algo normal. O arrependimento era algo instantâneo na sua vida. Imagine um homem que alguns momentos atrás agora estava diante de Tiago, agora estava diante, aleluia, de João, estava reunido com Jesus e dizia: Senhor, eu te amo e eu sei que verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho de Deus. E agora, diante da situação difícil, ele olha para os soldados e diz: eu não conheço este homem. Imagine agora como estava a cabeça desse homem. Eu imagino agora um Pedro, aleluia, jogado aos cantos. Eu imagino um Pedro, aleluia, andando pela cidade sem sentido. Eu imagino um Pedro vazio. Eu imagino um Pedro que talvez durante a noite, aleluia, não conseguia nem pregar os olhos. Eu imagino um Pedro, aleluia, que talvez passava noites e noites acordados, refletindo a sua atitude. Mas deixa eu abrir um parêntese nessa noite. Talvez nessa noite eu esteja ministrando para pessoas, para famílias, para casais, que talvez por alguma situação da vida, o teu companheiro e a tua companheira foi fiel a você. Talvez eu esteja nessa noite ministrando para pessoas que talvez o pastor não foi fiel a você, talvez o obreiro, o missionário, o evangelista, o diácono, os levitas não foram fiéis a você. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se verdadeiramente eles te amam, pode ter certeza que em algum momento da sua vida eles estão sofrendo por uma atitude errada. Jesus, aleluia, agora é levado para a crucificação. E Jesus é crucificado. E você agora imagine que se Pedro já estava mal, imagine como Pedro estava agora. Eu imagino um homem agora que parava durante a noite, quando colocava a cabeça para tentar dormir, ele agora olhava para o alto e dizia: ele se foi, e eu nem sequer pude dizer o quanto eu amava. Pare para refletir nessa noite, igreja. Pare para refletir como estava a vida de Pedro, como a vida de Pedro agora estava acabada, porque ele amava Jesus. Um homem, aleluia, que arrasta a espada para enfrentar o exército romano, para defender a vida de outro homem. Será que ele não ama aquele homem? Com certeza ele amava Jesus. Só que infelizmente, diante da situação, ele acabou negando o nome do Senhor. Só que agora a Bíblia vai dizer que Jesus ressuscita. E as mulheres agora, ao chegar perto do túmulo de Jesus, Salomé e Maria Madalena, agora um anjo do Senhor aparece. E agora, olhando para aquelas mulheres, ele diz: diz aos discípulos e diz a Pedro que o seu Senhor ressuscitou. Aleluia, Deus. Olha, interessante, Pedro não era discípulo, não? Pedro não era discípulo, não, evangelista? Agora, por que Jesus falou diz aos discípulos e diz a Pedro? Por quê? Ele não era discípulo? Bastava Jesus dizer: diz aos discípulos que eu ressuscitei. Mas ele diz: diz aos discípulos e diz a Pedro que eu ressuscitei. Em outras palavras, Jesus estava fazendo questão de falar diz a Pedro, sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo naquele momento: Pedro, tu errou, mas eu conheço o teu coração e eu sei que tu me amas. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus estava mandando a mensagem
exatamente: eu sei que tu me amas, mesmo tu tendo errado, Pedro. E a história vai dizer que agora os discípulos, ao encontrar com Jesus, ao olhar para Pedro, o que Jesus faz? Não fala nada para Pedro. Imagine você ter traído a confiança de uma pessoa e aquela pessoa dizer: olha, avisa que eu estou aqui para ele vir encontrar comigo. E quando você vai se encontrar com essa pessoa não fala nada para você. Imagine você ficar com seu coração apertado: será que ele me perdoou mesmo? Por que ele não falou nada? Aí a história vai dizer: segundo o encontro de Jesus com os discípulos, todos reunidos, Jesus olha para Pedro e diz o quê? Nada. Imagine como Pedro estava. Será que ele me perdoou? É a segunda vez que ele se encontra com a gente e ele não me diz nada. Agora, sabe o que é interessante? Jesus falou para os discípulos que Pedro negou. Jesus, quando se encontra, falou que Pedro negou. Sabe o que Jesus quer falar com a igreja? Não se preocupe não, que o que você fez, o que você errou, o que você cometeu, está entre você e ele. É com você e ele. Ele não tem intenção nenhuma de expor os seus pecados para a igreja, de expor os seus pecados para o vizinho, de expor os seus pecados para o pastor. O que você fez de errado, o que você cometeu, é intimidade entre você e ele. Aí a história vai dizer agora: terceira aparição de Jesus para os discípulos. E Jesus agora, ao se encontrar com os discípulos, agora olhando para Pedro, o chama no canto. Em algumas traduções diz assim, que Jesus chamou Pedro no canto. E ali Jesus fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: eu te amo, Senhor. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, olhando para Pedro, diz de novo: Pedro, tu me amas? E ele diz: eu te amo, Senhor. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro muito entristeceu-se e diz: tu sabes de todas as coisas, Senhor, e tu sabes que eu te amo. E ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu abrir um parêntese nessa noite para a igreja. E preste atenção na pergunta que Jesus vai fazer para a igreja. Igreja, tu me amas? Glória a Deus, aleluia. Jesus não está perguntando os seus erros. Jesus não está perguntando as suas falhas diante dele. Ele só está perguntando uma coisa: igreja, tu me amas? É isso que ele quer saber nessa noite. É isso que ele quer saber nessa noite. Em nenhum momento você vê Jesus chegar assim e dizer: Pedro, por que tu me negou? Olha o que ele pergunta: Pedro, tu me amas? Nessa noite Jesus me trouxe aqui para trazer uma mensagem para a igreja e dizer assim: eu não quero saber os seus erros, porque eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Aleluia. O que eu quero saber nessa noite é apenas uma coisa, igreja: tu me amas? Glória a Deus, louvado seja Deus. Tu me amas? E a história vai dizer agora, eu vou finalizar, o horário já está bem avançado. A história vai dizer agora que depois de Jesus se encontrar com os discípulos e agora conceder o ministério que era dele aos discípulos aqui nessa terra, quem foi Pedro? Quem foi Pedro agora? Quem foi Pedro depois disso? A história vai dizer que Pedro passava e a sombra de Pedro curava. Glória a Deus. A história vai dizer que Pedro agora está reunido diante de uma multidão. Uma mensagem, imagina, cheia de autoridade. 3.000 almas se convertem a Jesus. Aleluia. A história vai dizer agora que Pedro, novamente diante de uma grande multidão ministrando a palavra, 2.000 almas se convertem a Jesus. Quem foi Pedro agora? Uma pessoa totalmente diferente do que ele era. Aleluia. E uma pessoa que eu tenho certeza que, se ele já alegrava o coração de Deus pelaquilo que ele era, agora ele trazia alegrias maiores ainda para o Senhor. Sabe o que Deus quer dizer à igreja nessa noite aqui para finalizar? Você pode até ter caído,
pode até ter errado, você pode até ter decepcionado o teu Deus, mas Ele está dizendo aqui nessa noite para a igreja: não se preocupa, porque ainda há tempo de mudar essa história. Não se preocupa, porque é tempo de mudança. Para finalizar, eu só queria profetizar sobre a vida daqueles que querem receber nessa noite. Levanta a mão para o alto nessa noite. Olha, eu profetizo nessa noite, Senhor, sobre a vida dessa igreja. Senhor, talvez, meu Pai, eu tenha ministrado aqui nessa noite na vida de pessoas que erraram, na vida de pessoas que caíram, meu Pai, na vida, aleluia, Senhor, de pessoas, meu Pai, que falharam contigo. Talvez, meu Pai, quando as pessoas olhem para esse homem, talvez quando as pessoas olhem para essa mulher, meu Pai, muitos tenham dito: ele nunca mais será este homem, ele nunca mais será aquela mulher de Deus que um dia ele foi. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer uma coisa à igreja, para profetizar uma coisa sobre a igreja. Realmente, aqueles que disseram que você nunca mais será como um dia você foi, eles têm razão, porque Jesus me trouxe aqui para dizer que a partir dessa noite você não será aquele homem ou aquela mulher de Deus que um dia você foi. A partir de hoje você será melhor do que você era. A partir de hoje você se levanta mais forte do que você foi. A partir de hoje Jesus entrega em tuas mãos uma autoridade que você nunca teve. Quem quer nisso, aplauda Jesus nessa noite. Hoje é noite que Jesus entrega a autoridade ao teu povo. Eu peço perdão ao pastor pelo horário e agradeço a minha oportunidade de Aleluia, boa essa palavra, né? Quantos recebem essa palavra? Há 21 anos atrás, mais ou menos, eu tinha 3 meses de novo convertido, 3 a 4 meses, não, uns 3 meses, ainda ali na casa da Bispa Áurea, e Deus, usando um servo dele em uma pregação, perguntou isso para mim: Pedro, tu me amas? E eu chorava copiosamente.